Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque nós vamos falar sobre o time pro jogo de amanhã. Nós vamos falar sobre Renato no Santos, possibilidade de Soteldo e mais ainda uma situação importante que o presidente Alberto Guerra tomou para poder aproximar o sócio. Mas eu acho que aí ele já falhou. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, então já te inscreve, deixa teu like, vem comigo, porque a gente vai falar sobre, primeiro, a situação da comunicação do Grêmio. Porque, olha, o presidente Alberto Guerra, ele mandou uma carta não, um e-mail, é que a gente chama de carta porque era como se fazia antigamente, mandava aquela carta ao sócio para conversar e tudo mais. Mandou um e-mail, né, aos sócios para chamar o associado para o confronto de amanhã contra o Juventude. O Grêmio encara o jogo de amanhã como uma decisão, um jogo super importante. Ontem nós já falávamos aqui sobre a nota, né, que o Grêmio publicou, confirmando, na verdade, que iria até os países buscar os seus jogadores, e lá o Grêmio já colocou, né, que era um jogo de decisão, era um clima decisivo. Então o Grêmio reforça essa situação, mandando esta carta assinada pelo próprio presidente aos sócios, pedindo o quê? A presença dos sócios na partida de amanhã, falando sobre a situação e tudo mais, mas que os sócios não deixem as suas cadeiras vazias. Bom, é importante essa comunicação do presidente com os sócios, importantíssima, legal. Só que não é só o associado que vai para o jogo de amanhã, o torcedor geral vai para o jogo de amanhã. Há uma expectativa de 37 mil torcedores para esse jogo de amanhã. E desses 37 mil, por óbvio, a grande maioria não é associado, infelizmente, né? Mas fato que eu quero trazer para os senhores que até o momento foram 23.757 ingressos vendidos para a partida de amanhã. Eu acho que o presidente Alberto Guerra, mais uma vez, falha na sua comunicação. Ele falha quando ele deixa de se comunicar com o restante da torcida do Grêmio, com o restante dos torcedores que estão magoados e indignados, eu até diria, com a situação do Grêmio nessa temporada. Eu acho que o presidente precisava se comunicar melhor. Não quer dar entrevista? Eu acho errado, mas tudo bem. Não fala com a imprensa? Tudo bem. Tá deixando de falar com o torcedor, mas não quer falar? Não é um direito dele. Mas publica um vídeo. Faz um vídeo, coloca nas redes sociais do clube, coloca nas próprias redes sociais, não, mas porque ele tá falando com o torcedor, coloca nas redes sociais do clube, chama a Grêmio TV lá, uma câmera, um microfone, conversa direto com o torcedor, pede desculpas, sei lá, inventa, fala alguma coisa sobre o ano, mas conversa diretamente com o torcedor. Não fica nessa de uma coisinha aqui, outra ali, uma entrevistinha pra Gaúcha, uma entrevistinha pra RBS, e é assim que o Grêmio tá vivendo há 2 anos, e isso é completamente errado, isso é muito errado. O torcedor quer fazer parte do processo. Aqui, uma carta aos sócios, beleza, é válido, só que o restante do torcedor é mais uma falha da comunicação do Grêmio, infelizmente, porque quando o presidente ele vai conversar com a imprensa, até quando isso acontece, ele faz de forma errada, porque ele não senta no mesmo lugar, o Renato sai, ele senta ali porque os jornalistas já estão posicionados, com suas câmeras e tudo mais, para todo mundo fazer as perguntas. Não, ele já vai ali para a zona mista, onde os jornalistas têm que correr para se posicionar, onde um faz uma perguntinha, o outro faz outra, ele responde meia dúzia de coisinha, de palavra e vai embora, justamente para que não haja essa questão cômoda, porque os jornalistas possam trabalhar da melhor forma e fazer muitas vezes a pergunta que tu gostaria de fazer, de ter a resposta que tu gostaria de ter. Justamente isso já é feito para que não haja esse questionamento que todos os torcedores gostariam de ter. É lamentável, é lamentável. É mais uma falha na comunicação do Grêmio, infelizmente, tá? Eu quero seguir com vocês falando sobre a partida de amanhã, porque, como eu disse, os ingressos já estão sendo vendidos. Até agora, 23.757 ingressos foram comercializados, tá? A expectativa é de que 37 mil torcedores estejam amanhã para esse enfrentamento contra o Juventude. E para esse jogo, o Renato vai ter algumas situações importantes. Há um mistério quanto ao time. Nós já falamos ontem aqui, um time esboçado pelo técnico, mas, por óbvio, tudo passa pelos jogos de hoje, que inclusive já está acontecendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui. Agora são 5 horas e 6 minutos, para vocês terem uma noção. O Vijaçante está em campo, é titular da seleção paraguaia, então o Vijaçante a gente já cotava como titular, está indo como titular, está jogando como titular. À noite tem Chile e Venezuela, e a expectativa é de que Aravena e Soteldo também sejam titulares nas suas partidas. Esses jogadores viajarão durante a madrugada neste voo fretado, né, junto com o Celso Rio, que o Grêmio colocou à disposição.
E eles sendo titulares hoje, diminuem as chances de jogar amanhã por conta do desgaste, né? Tudo isso vai ser avaliado, é verdade. Mas vamos lá que ninguém quer perder jogadores tão importantes assim por conta de lesão nessa reta final. Por isso, o pessoal da Rádio Mortal trouxe uma informação importante que o Alisson Edward, o garoto da base, pode aparecer nessa lista de relacionados para poder ganhar uma oportunidade amanhã, muito também pela necessidade. Então, Alisson Edward, o Pavon, o Nathan Fernandes, que estava com a seleção brasileira até essa terça-feira, todos eles são cotados para o jogo de amanhã, dependendo das condições de Aravena e também de Soteldo. Pedro Jeromel, informação do Eduardo Gabardo hoje pela manhã. Pedro Jeromel aparece também como uma figura que pode acabar jogando esta quarta-feira, dependendo de como será montada essa equipe, dependendo de como o Renato pensa esse jogo, se é um jogo para mais experientes ou não. Rodrigo Eli e Jeromel pode ser a dupla de zaga do Tricolor nesta quarta-feira contra o Juventude. Fato é que o Renato treinou uma equipe alternativa durante a semana, por óbvio, mas tudo ainda vai depender da avaliação que Soteldo, Aravena e Vijaçante vão ter nas próximas horas, tá? Falando em Renato, quero seguir com vocês falando sobre uma informação que surgiu lá em São Paulo, sobre uma possibilidade do Renato ir para o Santos. Quero falar com você sobre isso. Antes eu peço que tu te inscreva no canal se tu ainda não for inscrito. Deixa o teu like aqui embaixo que é muito importante. Se não deixou o teu like, então por favor faça isso que me ajuda bastante, tá? Vamos falar sobre Renato no Santos, a informação da galera lá de São Paulo, a informação do Wagner Frederico, setorista lá do Santos, lá do Peixe. O detalhe, o Santos subiu para a Série A, demitiu o Carille. Não estava gostando do trabalho, o trabalho não estava legal, o Carille foi embora, o Santos está garantido já na Série A do ano que vem. Há uma possibilidade por lá de uma SAF para a próxima temporada. Inclusive, esta SAF tendo aporte do pai do Neymar, a família Neymar. E aí já se fala até na volta do jogador, se fala em investimentos altos, com jogadores que passaram pelo Santos, incluindo até uma possibilidade aí de dar uma rasteira no Cruzeiro, um chapéu no Cruzeiro e a ida para lá do Gabigol. E eu só acredito vendo, vamos ser bem sinceros, um baita do investimento desse com o Neymar, Gabigol e tudo mais, pô, teriam que abrir os cofres, né? Dinheiro não é um problema, mas olha, seria um investimento gigantesco já de cara. Eu só acredito vendo, tá? Mas fato é, gurizada, Renato é colocado como uma grande possibilidade para a próxima temporada no Peixe, a informação do Wagner Frederico. Bom, o que eu quero dizer para vocês dessa história toda? Renato ganha força para sair, todo mundo sabe que o nome do Crespo tá mais forte do que nunca. Só que tem uma outra situação. O Renato gosta muito do trabalho do Soteldo, e aí que a história pode mudar. Porque se o Renato for para o Santos, a história pode ser diferente para o Soteldo no ano de 2025. Porque aí o Renato pode acabar pedindo o Soteldo por lá, assim como o Renato pediu o Soteldo aqui para a próxima temporada, caso ele fosse seguir. Então o Soteldo pode acabar voltando para o Santos. Com esse aporte todo, o Renato poderia ter o jogador por lá e o Grêmio não conseguiria ter o Soteldo para a próxima temporada. Então são duas situações. Primeiro, o Renato teria mais uma alternativa quando deixasse o Grêmio, tá? Começa a se fortalecer ainda mais, cada vez mais, né? Essa situação da saída do Renato. E outra, complicaria também essa permanência do Soteldo, que o Grêmio hoje briga para ter o jogador na próxima temporada e entende como um jogador muito importante. E aí, será que o Renato vai para o Santos e vai levar o Soteldo para lá? Ou tu acha que nem Renato vai e o Soteldo fica aqui? Ou o Renato não vai para o Santos, mas também não fica aqui e o Soteldo volta para lá? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo sobre isso. Tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau.